Leitura de Salmos. Hoje nós vamos ler o Salmo de número 20. O Salmo de número 20 nos diz: 1. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. 2. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Sião é uma montanha que fica em Jerusalém, que as pessoas consideravam o lugar de adoração a Deus. Então, quando o versículo 2 diz assim: envie-te socorro desde o seu santuário, ele está dizendo que o Senhor envia o socorro lá do céu e te sustenha desde Sião, e sustente você desde Sião, que é o lugar onde nós adoramos a Deus, que Ele realmente venha do céu e do lugar em que Ele está para socorrer a você. Então, o Salmo de número 20 é uma oração intercessória. Veja que ele está dizendo assim, o versículo 1: o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. No Salmo 20 está havendo uma oração por alguém. Alguém que ora pelo seu irmão, que ora pela sua irmã, que ora desejando que Deus responda o seu irmão e a sua irmã. Versículo 2: envie-te socorro desde o seu santuário. O santuário de Deus está no céu. E te sustenha desde Sião. Sião era o monte onde o povo de Jerusalém adorava a Deus. Então ele diz que lá, onde ele está, ele sustente você. Versículo 3: lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Holocaustos fala de sacrifícios. Então, verso 3: que eles lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos, os teus sacrifícios. Selá. Selá significa pausa. O livro de Salmos é um livro de louvores a Deus. O povo israelita usa o livro dos Salmos para louvar, para a criação de composições musicais para Deus, para hinos, para louvor ao Senhor. Então a palavra selá significa pausa. Significa que aqui, quando eles estão cantando esse salmo aqui, tem uma pausa na música. Essas pausas, elas têm um propósito de chamar a atenção para aquilo que está sendo cantado. Os salmos também são recitados, eles são lidos para a reflexão do povo de Israel. Eles cantam os salmos, mas eles também usam como poesias. E lendo esse salmo de número 20 como uma poesia, recitando ele, quando nós vemos que aqui existe uma pausa, essa pausa serve para dizer para nós que nós devemos lembrar do Senhor. Na hora da angústia, devemos lembrar dele. Veja o versículo 1. O Senhor te ouça no dia da angústia. Quando você tem algum irmão, alguma irmã, algum amigo que está em uma situação de angústia, você deve lembrar de fazer uma intercessão, porque às vezes tomamos a dor do nosso amigo, do nosso irmão para nós. E ao invés de ajudar o nosso irmão, carregamos angústia no nosso coração. Ao invés de carregar angústia no seu coração, angústia que é do seu próximo, do seu irmão, da sua irmã, faça como o Salmo de número 20. Vá até o Senhor. Diga para o seu irmão, para a sua irmã: o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião.
Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Quando você faz essa oração em favor do seu irmão, da sua irmã, que procura você, pedindo ajuda num momento de angústia, quando você faz essa oração, você está fortalecendo o seu irmão, a sua irmã, porque essa pessoa que procurou você em angústia vai lembrar-se do Senhor e vai lembrar-se que o Senhor está juntamente com você. Agora o versículo 4. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. 5. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Então aqui o versículo 4 está falando: conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Você está pedindo a Deus que responda a oração do seu irmão e da sua irmã. O versículo 5 fala: nós nos alegraremos pela tua salvação. Você compartilha que a alegria que virá de Deus virá tanto para você quanto para o seu irmão e para a sua irmã. E em nome do nosso Deus arvoraremos pendões, ou seja, em nome do nosso Deus nós vamos levantar as bandeiras que trazem alegria. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições é um desejo de que Deus atenda o seu irmão e a sua irmã. Agora o versículo 6 diz: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Nós colocamos esse versículo em destaque porque ele fala que uns confiam em carros, uns confiam nos seus exércitos, na sua força, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Nós confiamos em Deus. O versículo 7 está dizendo que a nossa confiança deve estar em Deus. Considerando que esse Salmo 20 é uma oração intercessória, é como se você estivesse orando junto com o seu irmão e com a sua irmã em angústia. E como se você estivesse dizendo para ele, para ela: veja meu irmão, veja minha irmã. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós, eu e você, vamos fazer menção do nome do Senhor, o nosso Deus. 8. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Esse versículo 8 diz o seguinte: algumas pessoas caíram só um pouquinho, mas elas não conseguem nem mesmo se levantar. Elas caem um pouquinho e elas tombam de vez. Então uns encurvam-se e caem, mas nós os que confiamos no Senhor, nos levantamos e estamos de pé. Significa, mesmo que você caia, o Senhor é o que te levanta. Então aqui no versículo 8, você está orando com seu irmão e com a sua irmã, dizendo: olha, alguns se inclinaram e não conseguiram mais voltar, tombaram de vez. Mas nós, mesmo caídos, nos levantamos, porque não somos nós, mas é o nosso Senhor que nos levanta. E nós estamos de pé por causa dele. Por isso que o versículo 9 termina dizendo: salva-nos,
Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Então ele termina dizendo que o Senhor nos salve, que Ele nos ouça quando nós clamarmos, quando nós chamarmos, quando nós pedirmos a Ele que nos ajude no dia da angústia. Reforçando o versículo que separamos para essa oração do Salmo 20, é o versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Como Ele é o nosso Deus, Ele é aquele que nos levanta, e é a Ele que você deve buscar o socorro para o seu irmão, para a sua irmã no dia da angústia. Esse Salmo de número 20 é uma intercessão para o seu próximo, para aquele que busca auxílio, apoio, para aquele que está em angústia, que procura uma resposta, e você pode compartilhar e orar juntamente com essa pessoa, fazendo essa oração do Salmo de número 20, que é uma oração em que você intercede e uma oração em que você mostra que a confiança deve estar no Senhor. E como diz o verso 9, salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. E agora eu compartilho com você na tela a oração de confissão. Essa oração é uma oração em que você confessa que você quer entregar a sua vida para Deus e que você quer receber esse apoio, esse socorro, esse auxílio no dia da angústia diretamente dele. Então, nessa oração de confissão, você confessa que você quer aceitar a Jesus. Por que aceitar a Jesus? Porque Deus enviou Jesus para morrer por todos nós, para nos trazer a salvação dos nossos pecados. E Ele enviou Jesus para ser o nosso líder. Por isso que nessa oração de confissão, na frase 1, você está vendo aí na tela, nós declaramos Senhor Jesus, chamando Jesus de Senhor, reconhecendo que Ele é aquele que foi enviado por Deus para ser o nosso Senhor. Eu te aceito, você precisa aceitá-lo como meu único Senhor e Salvador. A Bíblia fala que você só pode chegar a Deus através de Jesus. Não é através de mais nenhum outro santo e de nenhum outro Deus. Somente Jesus leva você para Deus. Por isso, essa frase, essa confissão: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Salvador, porque Ele nos salva dos nossos pecados. Agora a frase 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Você precisa da presença de Deus, do Espírito Santo, que é o próprio Deus morando em você, como a garantia de que você realmente está com Ele. Por isso que nessa oração nós pedimos, como diz a frase 2, perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E a frase 3, escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Esse pedido do número 3, de escrever o nome no livro da vida, é porque o livro da vida é o livro onde estão registrados os nomes dos filhos de Deus. Quando você recebe Jesus, você se torna filho de Deus. Jesus é aquele que abre a porta para que o meu nome e o seu nome sejam registrados no livro
dos filhos de Deus. Jesus é o nosso intercessor. Ele é o nosso irmão mais velho, aquele que nos apresenta e nos leva até o Pai, dizendo: eis aqui mais um filho, eis aqui mais uma filha para o Senhor, para o reino de Deus. Então faça essa oração, ligue o seu pensamento com Deus e realize essa oração de confissão, dizendo: diga comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia. Siga sempre com o Senhor. Se você tem algum santo imagem ou alguma foto de santo na sua casa, embale em um pacote, coloque fora da sua casa, porque agora você recebeu o Espírito Santo que mora com você. Ele está com você. Faça todos os seus pedidos exclusivamente para Jesus. Jesus é o único que ouve e está à direita de Deus, apresentando as suas orações a Deus. Ore somente para Jesus. Procure uma comunidade de fé ou uma igreja em que prega que todas as orações devem ser exclusivamente a Jesus e participe dos ensinamentos da Bíblia para que você conheça mais a respeito de Deus, a respeito da vontade dele para a sua vida. E participe dos cultos, das reuniões de oração, porque a oração é uma conversa sincera com Deus. Nessas reuniões de oração, você tem uma oportunidade de se disciplinar em orar, falar com Deus, aprender mais do seu relacionamento com Ele pela oração. Na oração, Deus vai falar com você através do Espírito Santo. E Ele fala no coração, dizendo: meu filho, siga por esse caminho, faça isso, siga por ali, não ande com essa pessoa. Você vai se tornar sensível à voz do Espírito Santo na medida em que você aprofundar a sua oração. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém. E glória, e glória, e glória eternamente somente a Deus. Amém.